Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo, eu me chamo Suderlande Castro. Vamos dar continuidade aqui porque tem muito tema pra falar e eu quero mostrar pra todo mundo aqui porque o dia hoje foi cheio. Mas tem tanta coisa que esse governo aprontou que não dá. Eu vou tentar sintetizar aqui tudo pra gente poder pegar os mais importantes. Lá vai, ó. O Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INEP, o INEP divulgou umas coisas aí. É muito engraçado que o governo Bolsonaro, ele é assim, ó. Ele queria essas coisas que viessem para poder passar um filtro e mostrar para a sociedade brasileira que a Amazônia não está sendo destruída, né? Na verdade, não deu certo. Presta bem atenção, ó. Bolsonaro sobre INEP. É o mesmo que um capo passar a notícia sem passar pelo capitão. Olha aí, rapaz. Já notaram aí que a reportagem fala que era para ele falar para eles o que estava acontecendo e eles, ó, filtrar, só dizer aquilo que lhes interessa. O presidente Bolsonaro questionou novamente nesta segunda-feira, o danado dia 22 que foi hoje, né, já está até terminando, a divulgação de dados do monitoramento de desmatamento pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INEP. Segundo ele, os números são muito altos e é necessário ter mais responsabilidade na divulgação dos números. Olha só como ele é meio assim idiota, né? É necessário que o governo faça alguma coisa para diminuir os números e não ter cuidado para divulgar os números. Tá divulgando os números para quê? Para um problema cardíaco, é? Fala sério. O chefe do INEP será ouvido pelos ministros para conversar com ele para que isso não continue acontecendo, disse. É o mesmo que um cabo passar a notícia direto para um capitão, um coronel ou um brigadeiro. Não está certo aí. Quer dizer que não está certo? Quer dizer que esconder o desmatamento da floresta é algo que o governo tem que fazer, né? Para o gadinho dele não ficar sabendo e achar que tá tudo legal? Pois é, esse governo aí é uma porcaria, né? Segundo o presidente, o mundo inteiro leva em conta a questão ambiental e a divulgação de dados negativos pode prejudicar negociações bilaterais e do mercado comum do Sul, que é o Mercosul, porque tem aquele acordo na União Europeia que precisa ser mantido, senão o negócio desanda. Principalmente o Macron e a Angela Merkel é muito incisivo sobre questões ambientais e o Brasil escondeu disso, viu? O Brasil, o governo de Bolsonaro anda escondendo isso, meus amigos. Ó, veja bem. Com relação aos dados de desmatamento produzidos pelo INEP, a organização pela qual tenho grande apreço, entendo que o compartilhamento, a estranheza expressão pelo nosso presidente Bolsonaro quanto à variação percentual dos últimos resultados na série histórica, escreveu o ministro em nota divulgada pela pasta. Ou seja, quer dizer o quê? Que esse governo não está fazendo nada para proteger a Amazônia e aí quer esconder de você que o desmatamento está comendo a solto, né? Vamos para outro aqui. E mostrando que não está nada bem nesse governo, ele anunciou um novo bloqueio de 1,44 bilhão no orçamento de 2019. Meus amigos, já não tinha investimento para nada. Educação, saúde, habitação, segurança, infraestrutura, essas coisas básicas que um país precisa. Eu já vinha falando isso desde que, acho que mais ou menos em março, quando a primeira prévia de abril estava para vir, a primeira prévia do PIB estava para vir, que o resultado era negativo, que eu falava que o governo não ia ter como segurar porque ele não estava fazendo nada. E esses bloqueios prejudicam mais ainda, meus amigos. É bloqueio mesmo, não tem dinheiro. Para o cumprimento da meta fiscal de 2019, de déficit primário de 139 bilhões, seria necessário cortar 2,5 bilhões. Mas a equipe econômica optou por 809 milhões da reserva orçamentária e evitar um bloqueio maior. A medida foi anunciada durante a divulgação do relatório bimestral da avaliação de receitas e despesas referente ao terceiro bimestre. Ou seja, o governo está cada vez mais mostrando que não tem competência para fazer arrecadações suficientes para poder, digamos, tocar as pautas que o país precisa, né? Isso é grave, meus amigos, por quê? Porque a economia em 2019 anda patinando pra caramba. Com isso, a equipe econômica optou, né, de 5,32 bilhões de reservas orçamentárias para evitar um novo corte maior. Ou seja, até nas reservas orçamentárias estão pegando em relação a isso. Em questão, a projeção de arrecadação de 2019 caiu 5,96 bilhões. No segundo trimestre, a estimativa para a receita líquida era de 1,270 trilhão. Passou agora para 1,264 trilhão. Ao mesmo tempo, as projeções para as despesas caíram
3,47 bilhões ao passarem de 1,400 trilhão para 1,405 trilhão. Ou seja, o governo só faz gastar, não está arrecadando. Vocês viram as cifras, né? Estão cada vez mais diminuindo. Incompetência do governo. Infelizmente, o 2019 vai fechar com um dos maiores prejuízos na balança comercial e com um dos baixíssimos investimentos em relação ao nosso país. Galera aí do gadinho de Bolsonaro, valeu por vocês terem colocado esse maluco aí. Pois é, meus amigos, e o dia foi realmente um auê, ó. Houve aí um princípio de paralisação, parece que foi em Minas Gerais. Sobre essa tabela do frete aí, né, que na verdade é do Michel Temer. E o Michel Temer fez aquele negócio, o pessoal de início pararam, né, porque teve aquela paralisação. Pois bem, o que aconteceu? Os caminhoneiros meteram a faca no pé do pescoço do governo novamente. E após pressão de caminhoneiros, a NTT suspende nova tabela de frete. Aqui, meu amigo, antigamente que parava... o Brasil era custo, os trabalhadores, basta você ter um caminhãozinho que você já para o Brasil. Bom, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, suspendeu na segunda-feira a resolução publicada na semana passada que modifica as regras para o cálculo da tabela de frete rodoviário. As novas regras entraram em vigor no sábado, mas foram criticadas pelos caminhoneiros que fizeram aquele orelha todinho e a categoria ameaçou iniciar uma greve. O que o governo fez, ó? Epa, pode ter greve não. Já não tá bom o país. Tem uma greve dos caminhoneiros, o negócio aí fode de uma vez mesmo, né? O que fez o Ministério da Infraestrutura? Pedisse a revogação da regulamentação. A principal crítica da categoria é que os novos valores não são adequados e cobre apenas os custos e não gera receita, meus amigos. Pois bem, meus amigos, a reunião que foi feita pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, junto com os líderes dos caminhoneiros, Choranho, Dedeco e meia dúzia de caminhoneiros, também veio o WhatsApp, pressionaram o governo abriu as pernas e cedeu de novo. De novo. Tá notando que tem um negócio aí meio chato a questão dessa greve? Se vai ou não vai? Na verdade, vou falar uma coisa bem sincera, não vai ter greve. Essa palavra greve, os caminhoneiros vão utilizar em cima do governo como barganha ou moeda de troca. Na verdade vai ser isso. Então, o governo cedeu à chantagem dos caminhoneiros. Foi todo mundo com medo e por isso deu uma recuadinha. E uma outra notícia muito bacana que foi hoje também é que o Bolsonaro disse que as acusações contra o filho Flávio já foram resolvidas. Você acredita aí nos contos de Nárnia? Se você acredita, também pode acreditar que Flávio Bolsonaro ele é inocente, né? Depois de toda aquela revelação do site da Intercept que a Lava Jato e o Sérgio Moro blindavam e protegiam Flávio Bolsonaro e o ministro Dias Toffoli suspendeu as ações do COAF sobre a investigação das contas atípicas de Flávio Bolsonaro, isso mostra que para Bolsonaro tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Eu só queria saber onde é que anda o Queiroz para dizer que tá tudo resolvido. Pois bem, o presidente Jair Bolsonaro, do danado do PSL, diga por se passagem, quero fazer uma ênfase sobre essas siglas PSL, né? Sobre essa sigla PSL, que é um partido de ladrão, um partidozinho corrupto, de laranja, pois bem. Defendeu o senador Flávio Bolsonaro, que também é do PSL do Rio de Janeiro. Engraçado, o carioca gosta de ser roubado, né? E quando fala de Flávio Bolsonaro, quer apontar o Cabral. E, segundo ele, uma das acusações contra o filho já foram resolvidas. E destacou que está sobrando apenas ouvir o Queiroz, mais nada. Só isso. Ele disse desse jeito. Ou seja, para Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro é qualificado o suficiente para ser embaixador, porque sabe fritar e entregar pizza, tem um inglês horrível e um portunhol desgraçado. E para Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro é a pessoa mais honesta neste país. Nunca roubou ninguém. Só os dinheiros carioca. Agora, como ele é senador, tá roubando meu dinheiro também, né? Porque você sabe como é que é, né? Não é que pagamos o pessoal lá da União. Então, na última terça-feira, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu todas as investigações a respeito de Flávio e seu assessor, o Fabrício de Queiroz. Pois se alguém tiver alguma informação de Fabrício de Queiroz, por favor, avise que já estamos até preocupados, viu? Baseado no compartilhamento de dados bancários e fiscais com o Ministério Público, sem autorização do Poder Judiciário, a decisão tomada no curso de um recurso extraordinário que ocorre em segredo de justiça
vale em todos os países e se estende a qualquer pessoa investigada na mesma situação do parlamentar. Engraçado, amor, essa frase todinha aqui eu me lembrei de uma coisa na campanha do ano passado, ó. Eu me lembro que teve uma pessoa aqui, né, esses bolsominions, e veio entrar no meu perfil, a gente falando sobre leis e tal, ele veio falar sobre o negócio do TSF e colocou a palavra jurisdição. Sendo que eu falei que era jurisprudência, que jurisdição é quando termina o limite de uma cidade ou de um estado. E a jurisprudência se envolve com a lei. Você entendeu o grau de desinformação que esse povo tem? É desse jeito, né? Então, não é jurisdição, é jurisprudência. Tá bom? Beleza? Vamos dar continuidade que tem assunto aqui demais, viu? E aí, meus amigos, o Bolsonaro, ele andou falando do teu danado, sagrado, abençoado FGTS, que também é o meu, viu, pessoal? Ele fala assim: não falei que ia acabar com a multa do FGTS, disse Bolsonaro. O engraçado, sabe por quê, Stephanie? Que essa frase foi dita assim por ele? Que com certeza alguém deve ter falado para ele que é uma cláusula pétrea, que não pode ser acabada, que não pode ser modificada. E que precisa de uma lei. É uma lei pétrea. E precisa ser modificada com a maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. E ele tá querendo fazer o que com a lei? Ele... Com a lei, de repente sumir com a lei, ele tá pensando que é assim? Porque... De repente sumiu? Não, é porque ele tem aquela frase dele dizendo assim: você quer mais emprego e menos direito, ou mais direito e menos emprego? Aquela... Mas isso não cola. É, não cola. Vocês aí lembram da reforma trabalhista de Michel Temer? Pois é. Gerou emprego? Não. Pois com o Bolsonaro, se tirar os 40% de FGTS, vai gerar emprego. Meu pai do céu. Essa lei já foi criada para evitar com que o empresário colocasse as pessoas para fora ou tivesse um alto índice de rotatividade. Se eu reduzo a multa ao tiro, esse negócio vai virar um puteiro. Tá ligado como é que é? Não, mas na cabeça de Bolsonaro não funciona. Então não vamos dar a entender o que ele quis dizer aqui, ó. Tentando fugir. O presidente Jair Bolsonaro minimizou as declarações, né, que fez sobre acabar com a multa de 40% dos fundos garantidos no tempo de serviço, que é o danado do FGTS, para quem é demitido sem justa causa. Não falei que ia acabar com a multa, até porque não tenho poder para isso. Tem que passar pelo parlamento e graças a Deus que foi abençoada, se tornando uma lei pétrea, porque senão esse doido tinha jogado um decreto. Se ele não falou acabado. Isso, por que ele não explica? Não, ele falou que ia acabar. Ele disse. Sim, já que ele falou. Só que parece que avisaram a ele que era uma lei pétrea. Aí ele Mas disse, ele acabou falando: eu não avisei, eu não disse assim, ó, isso. Olha, veja. Eu entendi. Exatamente, ó, o cara passou 28 anos como deputado federal, meus amigos. Deputado federal. E o cara não conhece a Constituição? Uma das duas. Ou ele não levava a política a sério, ou não te levava a sério mesmo, ou ele é um extremamente burro. Tipo analfabeto. E ele é cara dizendo que se ele botasse ele, Dilma e Lula para fazer a prova do Enem, meus amigos, os três são reprovados e Bolsonaro vai ter a pior nota. Eu sempre falo isso. Então, fique sossegado, né, já que o FGTS é do artigo 7º e é dentro de uma cláusula pétrea, tem que ter a maioria na Câmara e no Senado, né? E uma maioria bem expressiva, para que seja modificada. E não é assim, isso não vai colar. Se você é um trabalhador, se preocupa com o seu FGTS, fiscalize seu deputado federal, seu senador. Por quê? Porque qualquer hora aí, esses malucos podem estar alterando a lei aí, prejudicando nós que somos trabalhadores. Pois bem, meus amigos, finalizando todos esses assuntos que ocorreram no Brasil, né? Datafolha mostra que de cada 4 em 10 brasileiros não sabe citar medida positiva do governo Bolsonaro. O negócio tá meio escuro. Ninguém tem uma medida positiva aí desse governo, né? E vamos lá, né? Vai ser engraçado. 4, eu falo 4. Entre cada 10 brasileiros não sabe citar uma medida, uma única medida, uma mísera medida do governo Jair Bolsonaro nos primeiros 6 meses de gestão. O levantamento foi realizado pelo Datafolha nos dias 4 e 5 agora de julho e divulgado na segunda-feira. E quando questionado sobre o que de melhor o presidente havia feito no período, 39% dos entrevistados responderam nada. Outros 19% não souberam responder a pergunta. Se você sabe o que o governador fazendo de bom, por favor, comente aí embaixo. Diga, eu tô querendo saber. Porque eu quero saber realmente se ele tá fazendo tanta coisa assim de boa, por que é que agora teve um corte aí no orçamento de 1,44 bilhões, né? Ou seja, não era para estar gerando aí esses dinheiro, e fora os mais de 14 milhões de desempregados e a danada, né, da perseguição que ele tem com o FGTS que ele quer eliminar. Se você tem algo de bom aí, né, porque o INEP mostrou que a Amazônia está sendo destruída.
Se você tiver, compartilhe conosco, que a gente quer saber, que a curiosidade agora ficou grande. A pesquisa revelou que as mulheres continuam mais críticas ao governo Bolsonaro, não é não? O que você acha, já que você é uma mulher? Não. Bolsonaro é um analfabeto, isso sim. Pois é, as mulheres são mais críticas em relação ao governo Jair Messias Bolsonaro. Elas lideram a pesquisa com 45% dizendo que o governo não é bom, não há nada de positivo. E aí dos entrevistados que afirmaram ter votado em Bolsonaro para presidente, 17%. Ixi, coincidiu até com o número 17. Responderam, vão ver ações positivas do governo. Do outro lado, 8% das pessoas ouvidas nas pesquisas avaliaram ter percebido avanço na segurança. Os homens são os que mais fizeram elogios ao governo Bolsonaro, assim como cidadãos do Norte e Centro-Oeste, 11%, e simpatizantes do PSDB, 20%. Ou seja, meus amigos, ele não tem essa maioria expressiva, essa positividade toda no governo. Então, a gente aqui acaba percebendo que o governo, em seus primeiros 6 meses, tão novinho, realmente não consegue encantar a população brasileira. Então, tá complicado para o presidente da república, né? A não ser que ele venha de novo fazer um vídeo aí, falar de bijuterias de nióbio para vender pro Japão, né? Seria bom ele falar de novo, que de vez em quando é bom rir, viu, pessoal? Né? Bijuteria de nióbio. Amor, você compraria uma bijuteria de nióbio? Né? Né? Amorzinho. Diz que para o Bolsonaro isso vale mais que ouro. Pra ele, ainda bem que é só pra ele. Vale mais do que ouro. O que você acha do nosso embaixador Eduardo Bolsonaro? Né? Vai ser embaixador Outro analfabeto. Pois é, vai ser nosso igual embaixador. o pai. Eu quero que ele vá, meus amigos. Vamos fazer uma campanha. Mas já foi reprovado. Não, mas eu quero que ele vá. É um Bolsonaro a menos no Brasil. Por que ele aproveita, já bota Flávio para um lado e o Carlos Bolsonaro para o outro? Não é não? E aí, você acha, amor, ele tem realmente intenção de acabar com o FGTS? Eu acho que sim. Ele tem sim. Ele falou que Ele ia acabar. tem. Ele falou que ia acabar depois que não ia acabar. Ele é todo doido, sabe o que fala não. Eu acho que, porque Eu acho que ele tenta enganar todo mundo, né? Aí como ele vê que não consegue enganar a gente, aí vai, fala, tenta arrumar a fala dele, ajeitar. É uma pena, pessoal. Vamos falando sério. A gente gosta de brincar nas informações, né? Mas é necessário a gente também pontuar que o Brasil está passando por uma situação bem delicada. Não cresce, não consegue realmente tirar a população do desemprego. A nossa floresta amazônica está sendo destruída. Um alto índice de pobreza gigantesco. Há pessoas no Brasil passando fome, ele dizendo que as pessoas não estão passando fome, pode estar comendo mal, né? E a renda do brasileiro caiu, as indústrias houve uma retração violenta, a prévia do PIB mostrou que o PIB não vai crescer. Meu amigo, é tanta coisa em tão pouco tempo, rapaz. O governo dele, sabe o que foi uma coisa mais interessante que houve? Eu vou dizer, o Michel Temer. O único que acha que o governo tá bem foi o Michel Temer, que disse porque ele tá seguindo as pautas do governo do Michel Temer. Ele deve estar adorando. Por isso que ele falou que o governo tá de boa, viu? Se você concorda que o Bolsonaro é a continuação do vampirão, porque é o seguinte, chegou o vampiro, que era o Michel Temer, e deixou o cargo pro capeta, que era o Bolsonaro. Entendeu? Por isso que pra ele tá tudo bem. Já pro resto do brasileiro, tá fudendo todo mundo, né? No mais, galera, eu me despeço por aqui. Valeu e até a próxima.